Muito bem, Missão em Vida, boa noite para você, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja agora no teu coração, entrando no teu lar e tomando conta da sua vida. Nós estamos aqui para mais um culto online, o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Senhor. Nós não estamos reunidos presencialmente, está tudo fechado, estamos nesse tempo aí de isolamento social, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: os céus estão abertos, os céus estão abertos. Então nessa noite eu quero convidar você para desfrutar dessa presença de Deus que já é viva aqui nesse ambiente, mas certamente também aí na sua casa. E nós vamos dar início ao nosso culto e eu quero ler um texto, um versículo, um salmo da palavra de Deus, que está lá no Salmo número 18, o versículo número 6, que diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Sabe, querido, talvez você está assim como Davi. Davi, quando escreve esse salmo, ele está dando um testemunho de que num tempo de muita angústia, um tempo de muita adversidade, um tempo que talvez ele não enxergasse nenhuma esperança, nenhuma saída, ele invocou o nome do Senhor. E o resultado foi que o Senhor ouviu a sua voz, o Senhor o socorreu. Talvez você esteja nesses dias vivendo esse tempo de angústia. E de fato, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que era sobre Davi, que socorreu Davi, é o mesmo Deus que tem socorro para a minha vida e para a sua vida. O nosso socorro, ele vem do alto, ele vem do céu, ele vem do Senhor, porque ele é o socorro bem presente no dia da angústia. E se você crê, eu quero convidar você para adorar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, exaltar bem alto o nome dele, em espírito e verdade, para que ele encontre em você nessa noite um verdadeiro adorador. Então, desde agora, compartilha com todos os seus familiares, amigos, o link desse culto, e vamos juntos, em uma só voz, fazer o nome do Senhor conhecido. Eu quero convidar você para orar comigo, e logo depois nós vamos adorar a Deus de todo o coração. Feche os seus olhos, eleva agora o seu pensamento ao trono da graça do Senhor e vamos falar com Deus. Querido Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado, porque nessa noite, embora, ó Deus, estejamos impedidos de estarmos juntos com os nossos irmãos de maneira presencial, Deus, nós estamos ligados na mesma fé, no mesmo Espírito, adorando e proclamando o nome de um mesmo Deus. Pai, nessa noite eu quero te pedir, vem sobre nós com poder e grande glória, manifesta o teu poder. Os céus estão abertos, Senhor, e nós cremos que agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus, conduza toda essa programação. Deus, em nome de Jesus, que cada vida que está em casa agora seja tocada, seja alcançada por essa atmosfera de adoração, de louvor e da graça do Senhor. É a nossa oração e nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus de... Você na sua casa pode glorificar o nome dEle, pode declarar o quanto Ele é santo, pode declarar o quanto Ele é digno, pode declarar e exaltar a majestade do nosso Deus. Você na sua casa pode dizer para Ele: Senhor, nós te adoramos, nós te amamos e bendizemos o teu nome. Você na sua casa, mesmo que ainda com pouca força, você pode declarar toda a santidade desse Deus. Você pode dizer para Ele o quanto Ele é grande. Você pode dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Isso é a adoração. E é isso que Ele nos convida, é isso que Ele espera de nós nessa noite de louvor e de adoração. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa continuar conosco aí em adoração, continuar louvando a Deus e declarando a majestade desse Deus
poderoso. Que essa mesma atmosfera já presente aqui nesse lugar, ela possa também alcançar a sua casa, o seu lar. Você que talvez está aí no trabalho, você que está aí agora nas suas atividades, receba a presença de um Deus majestoso na sua vida, em o nome de Jesus. Queridos, esse é o momento que nós vamos orar, esse é o momento que nós vamos falar com Deus, esse é o momento que nós vamos agora interceder, levantar um clamor, uns para com os outros. Nós vamos levantar aqui a nossa voz juntos, eu de cá e você de lá, eu aqui, você aí na sua casa. Certamente você tem muitos motivos para orar e para clamar a Deus, e um deles é a saúde das pessoas. Quantas pessoas nos deixaram hoje, vítimas dessa pandemia desastrosa, vítimas desse tempo, dessa doença que tem matado tantas pessoas. Quantos agora estão nas filas dos hospitais, clamando por socorro, e talvez ele não virá, talvez ele não virá do atendimento de saúde. Você está acompanhando, está vendo o que está acontecendo, mas querido, o Evangelho é uma mensagem de esperança. Então o que nós queremos profetizar aqui hoje é esperança, é vida de Deus. E nós queremos fazer isso pela oração, pelo clamor profético. Eu quero convidar você aí agora. Nós queremos orar pelas pessoas enfermas, doentes. Nós queremos orar também pelas famílias. Não é só a Covid-19 que tem matado pessoas, mas muitos outros males têm pegado muitas pessoas também. E a nossa oração é para que tudo que não provém de Deus vá embora em nome de Jesus. Então eu queria convidar você, a palavra de Deus nos convida. O Senhor diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Querido, Deus está nos chamando nesses dias para um arrependimento. Deus está nos chamando para um conserto, a começar em nós, ministros, pregadores, pastores e todo o povo de Deus, porque há uma promessa que o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Se você quer isso nessa noite, eu convido você, feche os seus olhos, levanta a sua voz, como alguém que se levanta para uma batalha, mas alguém que sabe que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Então levante a sua voz agora e ore conosco. Querido Deus e nosso Pai, Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai, porque mesmo no dia da aflição, o Senhor se mostra presente na nossa vida. Pai, muito obrigado, porque mesmo no dia da angústia, nós podemos clamar com liberdade a um Deus que nos ouve, a um Deus que nos responde, a um Deus que nos guarda. E agora, Deus, nesse momento, orando com os nossos irmãos, orando, ó Deus, unindo a nossa fé uns com os outros, nós queremos abençoar todas as famílias que estão em casa. Pai, nós queremos abençoar, ó Deus, todas as famílias que estão agora, talvez enlutadas, famílias, ó Pai, que estão agora, ó Deus, clamando por socorro. Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, vai agora, Deus, em cada hospital, Deus, vai agora, Deus, em cada equipe médica e fortalece, Deus, em nome de Jesus, Pai, remove toda a pandemia desse Brasil. Pai, eu sei que o Senhor está tratando conosco, eu sei que o Senhor, ó Pai, está agindo em nosso favor, por isso nós confiamos no que o Senhor faz. Tu és perfeito em tudo que faz, Deus. Aquele que está cansado, abatido, sobrecarregado, Deus, que venha o descanso do Senhor, que venha o alívio do Senhor. Pai, aquele que está doente, fraco, debilitado, Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que cura. Então eu te peço agora, visita estes, Pai, lembra deles, Senhor. Lembra agora, Senhor, das pessoas que estão nas filas de hospitais. Lembra agora, Senhor, daqueles que estão aguardando um atendimento. Lembra agora daqueles que estão clamando por socorro. Lembra agora, Senhor, em nome de Jesus, de toda a autoridade constituída. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui toda a autoridade constituída nessa nação. Pai, que venha um governo de justiça. Pai, que venha um governo de igualdade. Deus, que venha um governo, ó Deus, do céu sobre esse Brasil, em nome de Jesus, Pai. Vai varrendo, Deus, toda politicagem, Deus, vai varrendo toda ideologia errada, Deus, vai varrendo do nosso meio toda podridão, em nome de Jesus. E que a esperança,
a esperança brote no coração do povo de Deus, porque Tu és a esperança. Pai, aquele que está agora angustiado, oprimido, nós, ó Pai, ordenamos do céu, que venha agora, Deus, uma presença viva do Teu Espírito, acompanhado de uma milícia de anjos, para desfazer toda a obra das trevas. É a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, está passando na sua tela um link, junto de um QR Code, que você pode fazer a leitura aí através do seu smartphone, e você pode também cooperar e colaborar com a obra de Deus. A igreja, enquanto instituição, ela está fechada para o público, mas ela continua trabalhando, e nós precisamos que você nos ajude a manter essa obra. Então, você que está aí em casa e que quer devolver o seu dízimo, ofertar, dar a sua contribuição, conforme Deus colocar no seu coração, está passando um link aí, está passando um QR Code na sua tela, onde você pode fazer isso de maneira online, através da transação bancária, e o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Nessa noite nós queremos ministrar uma palavra ao seu coração, e nós queremos falar sobre 4 verdades aqui, para manter firme uma esperança inabalável. 4 verdades, 4 fundamentos, 4 pilares, quem sabe 4 princípios, 4 atitudes, para que você mantenha viva uma esperança inabalável. Sabe, o Evangelho é uma mensagem de esperança, e Jesus Cristo é a única esperança. Por isso nós queremos levar esperança ao seu coração. Nós queremos ministrar esperança na sua vida, e dizer para você que nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Deus não saiu do controle da situação, e certamente aquilo que está escrito em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certamente é nessa palavra que nós nos apoiamos, é nessa palavra que nós descansamos o nosso coração, descansamos a nossa alma, e certamente cremos que dias melhores virão. Se não for aqui nessa terra, será certamente na eternidade, porque é isso que Ele tem reservado para mim e para você. E todo aquele, o quanto crer e recebe Jesus no seu coração, esse tem a vida eterna, a vida abundante, a vida eterna do nosso Senhor Jesus. Você diz amém? Atos capítulo de número 2, eu quero ler com você a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero ler a partir do versículo número 42. Como você sabe, nós estávamos em dias de descanso, estávamos repousando em férias, mas estamos de volta para viver um novo tempo, um tempo precioso, um tempo de muita força, com as energias, todas recarregados, fortalecidos no Senhor, para vivermos um tempo de muito avanço da igreja e do reino de Deus nessa terra, em o nome de Jesus. Você diz amém? Então, abra sua Bíblia, Atos 2, versículo número 42, e diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo pão de casa em casa, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Pai, a Tua palavra está lida, e Deus, quão poderosa é a Tua palavra. Senhor, é como uma flecha aos nossos corações,
é como verdadeiramente uma espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do nosso ser e discerne as intenções do nosso coração. Por isso, nessa noite, Pai, enquanto nós estamos aqui compartilhando um pouco, uma porção dessa palavra, que o Senhor também alcance os corações e fortaleça a vida de cada um que está em casa. Nós oramos, Deus, para que seja um tempo de crescimento, um tempo de edificação, e que tudo aquilo que vem contra esse culto, Deus, nós repreendemos agora, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, guarda agora todo equipamento eletrônico, toda conexão de internet. Deus, que aquele que está em casa não seja distraído por nenhuma das distrações que aparecerem, mas que o seu coração seja como uma boa terra, arada e pronta para receber a semente poderosa da tua palavra. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, 4 verdades, 4 princípios poderosos para que você possa manter firme a sua esperança. Sabe, eu gosto muito de avaliar as coisas no começo delas. Eu gosto muito de olhar para o início de todas as coisas. E há muitas pessoas que dizem que se você quiser conhecer alguma coisa, você deve conhecer como ela começou. Você deve olhar para como que as coisas iniciaram, porque ali se tem a motivação, ali você encara uma verdade, ali você é capaz de contemplar o verdadeiro empenho, o porquê que aquilo está surgindo. E é claro, esse texto é muito conhecido por nós, esse texto é sempre mencionado aqui em nossa igreja. Talvez ele contém toda a visão ministerial, eclesiástica que nós, Missão em Vida, nós temos e queremos para toda a igreja. E esse texto fala da igreja primitiva, esse texto fala da maneira como viviam os primeiros cristãos. Nós estamos aqui depois do dia de Pentecostes, onde o Senhor, Ele, como havia prometido, Ele derrama sobre todo aquele que creu o Espírito Santo de Deus. Jesus já havia sido crucificado, ressurreto, já tinha subido aos céus, e agora Ele capacita a igreja, Ele capacita os discípulos, Ele capacita todo o povo que creu verdadeiramente a pregar o Evangelho e a viver numa esperança pela qual ela deveria ser compartilhada, esperança pela qual ela tinha que ser anunciada, esperança pela qual não poderia ser mais guardada para eles, mas eles tinham que compartilhar isso aos 4 cantos do mundo. E percebemos, querido, que essa mesma ordem, esse desejo do coração de Deus é o mesmo desejo para nós hoje. E o texto que nós lemos é um texto narrado pelo discípulo ali, pelo doutor Lucas. E Lucas está ali e ele faz questão de relatar todos os detalhes de como as coisas aconteceram. Ele escreve não só o seu evangelho, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas é um pesquisador, Lucas é um amante do Senhor, ele é um discípulo que ama o Senhor verdadeiramente, e ele procura, capacitado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ele procura repartir dados e acontecimentos importantíssimos dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, e que logo depois era feito através do povo de Deus. E é interessante porque quando nós lemos Atos capítulo 2, a primeira coisa que se tem é o derramamento do Espírito Santo. Sabe, Jesus prometeu, ainda lá com seus discípulos, que eles não ficariam sozinhos, que eles não ficariam órfãos, que eles não ficariam desacompanhados, mas que Ele ia pedir do céu e o outro Consolador viria. Ele estava falando do Espírito Santo, e Ele também diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, os ensinaria todas as coisas e estariam com eles por todo sempre. Sabe, todo aquele que crer no Senhor Jesus, ele é batizado pelo Espírito Santo, ele é possuído pelo Espírito Santo, ele se torna então morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sabe, querido, ele passa a habitar na vida do crente, e ele
opera uma grande maravilha nos nossos corações. Nessa noite eu quero rapidamente compartilhar com você esses 4 princípios. 4 princípios que a igreja primitiva, ela viveu, ela compartilhou, ela tocou as próximas gerações. E a maneira como esses discípulos, a maneira como a igreja vivia, também é um desafio para que nós possamos viver hoje. E esses 4 princípios demonstravam e mantinham, acesa a esperança. A primeira coisa que eu quero destacar é que sem o enchimento do Espírito Santo, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós vamos fazer e falar se torna vazios. Sabe, não é possível fazer a obra de Deus sem estar com Deus e sem ser possuído, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Está aí a necessidade de eu e você obedecermos o que Jesus e que o apóstolo Paulo nos ensinou, de diariamente buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Sabe, nos encher não com coisas vãs, não com coisas que satisfazem apenas o nosso ego, massageiam apenas o nosso ego, a nossa alma, e alimentam apenas a nossa vontade, mas um poder de Deus, um poder do céu, um poder que vem do alto, que invade o nosso coração, que muda as nossas atitudes, que muda os nossos pensamentos e que nos dá poder para testemunhar. Jesus, ele disse que os discípulos teriam poder para serem testemunhas, testemunhas fiéis, testemunhas capazes, testemunhas corajosas, testemunhas destemidas, testemunhas ousadas, testemunhas de uma esperança, quando o Espírito Santo descer sobre eles. A primeira coisa que eu quero destacar nessa mensagem é isso, querido: não dá para você continuar firme se você não for cheio do Espírito Santo. Por isso você precisa buscar todos os dias a presença de Deus na sua vida. Sabe, depois que os discípulos, os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram então uma grande ousadia para crer quando ninguém cria, ousadia para fazer o que ninguém estava fazendo, ousadia para continuar acreditando quando não havia motivos reais, a não ser uma palavra de Deus para continuar crendo. Então a igreja, você, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas o estilo de vida daquela igreja nos demonstra, nos mostra, nos revela como que aquela igreja, ela mantinha firme a sua esperança. A segunda coisa que eu quero destacar é que aquela igreja, ela pregava, ela anunciava o Evangelho de Cristo como se Jesus fosse voltar amanhã, como se Jesus fosse voltar tão logo. Eles não adiavam a volta de Jesus, eles não menosprezavam o fato de que Jesus havia prometido que um dia ele voltaria para julgar as nações e para levar com ele a sua noiva. Então eles mantinham viva essa esperança, e eles viviam como se Jesus pudesse a qualquer momento. Querido, a realidade que nós temos vivido hoje, nesses dias, em pleno século 21, é que as pessoas estão vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Estão vivendo absolutamente, estão vivendo não se preocupando com o fato de que há uma promessa da segunda vinda de Jesus. E assim como todas as profecias e promessas da Bíblia se cumpriram e estão se cumprindo, certamente como se cumpriu a promessa de que um Salvador viria à terra, a segunda vinda de Jesus, ela também é certa. Nós não podemos menosprezar isso, ou achar que isso é alguém que inventou, é um conto do cristianismo, porque as evidências estão nos mostrando que Jesus está voltando, e Ele pode voltar a qualquer momento. Então a segunda coisa dessa mensagem é que aquela igreja, ela tinha essa esperança viva no coração. Jesus poderia voltar a qualquer momento. Então duas coisas eles faziam. Primeiro, eles procuravam andar num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eles procuravam servir a Deus de todo o seu coração. Eles andavam em total devoção a Deus.
eles se submetiam à vontade de Deus, eles crucificavam diariamente as suas vontades, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas, para viver a vontade do Senhor. Sabe, e a segunda coisa é que ao viver isso, eles também não deixavam de testemunhar de que Jesus ainda quer salvar. Sabe, a maior evidência de alguém que está vivendo de maneira íntima com o Senhor é quando ele começa a anunciar o Senhor. Anunciar não só com palavras, mas com verdadeiras atitudes. Anunciar a Deus nos seus negócios, anunciar a Deus no seu trabalho, honrar a Deus em todo o tempo. Tudo que ele faz testemunha do Deus que ele serve. E sabe por que isso acontece, querido? Porque dentro dele habita o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para sermos testemunhas. Então nessa noite quero que você entenda esses dois pontos. Primeiro, que precisamos ser cheios do Espírito Santo diariamente. Segundo, que a igreja de Jesus, ao ser cheia do Espírito Santo, ela também procurava viver dentro da vontade de Deus e anunciando em todo tempo a vontade de Deus. Então chegamos agora no estilo de vida da igreja primitiva. E aqui eu quero destacar 4 princípios, 4 valores, 4 pilares, 4 princípios essenciais e fundamentais para se manter acesa a esperança no nosso coração. 4 princípios que a igreja, os convertidos, os discípulos, eles precisam viver. Eles não podem abrir mão. O primeiro é a doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, ela significa ensinamento, ensino. E é interessante porque Jesus, ele constitui apóstolos. Apóstolos traz para nós a ideia de enviados, de pessoas que representam. Outro dia eu disse aqui, e quero repetir esse argumento, de que apóstolo hoje, no nosso tempo, é muito parecido com alguém que tem uma procuração assinada por aquele que ele vai representar. Os apóstolos, eles tinham essa autoridade que foi dada por Jesus para ensinar a respeito do Evangelho de Cristo. Então os apóstolos eram representantes e os seus ensinamentos eram ensinamentos de Jesus. É interessante que Jesus libera na vida deles uma promessa, uma verdade, quando ele diz que no seu nome eles fariam obras ainda maiores do que as que Jesus fez. Isso não é de maneira nenhuma motivo para ninguém se vangloriar, muito pelo contrário. Jesus, ele deixa uma condição, ele diz: olha, é em meu nome, ou seja, ele está dizendo: sou eu quem faço, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então a primeira coisa, querido, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe, existem muitas doutrinas por aí, existem muitos ensinos por aí. Eu costumo dizer que a internet, ela deu voz para muita gente. Nesse momento agora, você está aqui, quem sabe, recebendo essa palavra no seu coração. Mas existem várias outras transmissões acontecendo. Você tem a liberdade agora até de escolher. Olha só, a internet, ela tem dado voz para muita gente. Você tem liberdade de escolher quem você vai ouvir agora, escolher quem vai ministrar o seu coração. E essa liberdade, ela está de fato sobre a nossa vida. Aquele que se converteu, ele se converteu ao ensino apostólico, ele se converteu ao Evangelho de Cristo, ele se converteu à boa nova, ou seja, a boa notícia. E os ensinos dos apóstolos estão pautados, estão fundamentados sobre a vida de Jesus. É por isso, querido, que tudo aquilo que não passa pelo crivo do Evangelho de Cristo, nós precisamos deletar da nossa vida. Tudo aquilo que não se compara, que não é equiparado, que não é aprovado pelo ensino apostólico das Escrituras, nós precisamos deletar da nossa vida.
Então a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viviam com uma chama acesa no seu coração, porque eles não arredavam o pé da palavra verdadeira, da palavra que era ensinada. Eles procuravam com ímpeto ser cada dia mais entendedores da palavra. Sabe, querido crente, querido cristão, convertido, olha, se você não tiver um tamanho apreço, desejo por crescer no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, muitas falsas doutrinas, elas podem sabotar a sua esperança. Muitos falsos ensinamentos, eles podem sabotar essa esperança. Podem dar para você uma sensação de que tudo está indo bem, mas no dia da adversidade, aquela palavra ela não se sustenta. Talvez alguém trouxe ensino para você. Esse ensino não era algo fundamentado no verdadeiro evangelho de Cristo. Esse ensino não passou pelo crivo da palavra de Deus. E talvez agora que você está vivendo assim como eu e todo mundo dessa nação e do mundo, vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, um tempo de desesperança, talvez agora você não consegue se fortalecer, porque esse ensino, ele não está fortalecido, não está fundamentado, não está posto sobre o único fundamento que é Cristo Jesus. Eu preciso dizer isso para você. Se você ficar correndo atrás de pessoas, de falsos profetas, ou até mesmo pessoas bem intencionadas, mas só para massagear o seu ego, ou falar aquilo que você quer ouvir, você corre um sério risco de não fortalecer no seu coração uma esperança viva. A esperança viva, ela é Jesus. Ela é Jesus ressurreto na nossa vida. Ela é Jesus que mostra para nós e que nos dá acesso a uma vida toda abundante, uma vida que não se limita a essa terra, uma vida que não se limita àquilo que esse mundo pode nos oferecer, mas uma vida que vai além de tudo que nós possamos pensar ou até mesmo imaginar. Uma vida que se consolida nele, e uma vida que está liberada para todo aquele que crê. Essa é a nossa esperança. É com essa esperança que a igreja suportou tantas coisas ao longo da sua jornada. É com essa esperança que a igreja ela vivenciou pandemias talvez piores do que essa que nós estamos vivendo. Talvez você até diga: olha, eu nunca vi algo igual. Mas você já sabia que a igreja, que os cristãos, eles já vivenciaram tempos muito mais difíceis do que esse. Tempos muito mais tenebrosos, de muita morte, de muita perseguição, como que não pode nem ser comparado a esse tempo que nós estamos vivendo. E o que mantinham eles vivos, acesos em meio a tudo isso? O primeiro princípio é esse: era a certeza de um ensino fundamentado nas palavras de Jesus. O segundo princípio aqui é a comunhão. A comunhão aqui, querido, nos fala tanto da comunhão com Deus, como a comunhão com o corpo de Cristo. Sabe, esse tempo agora é um tempo onde nós estamos vivendo um tanto quanto conectados uns dos outros, cada um na sua casa, e é necessário que isso aconteça. Você não pode usar a desculpa: eu preciso estar com alguém, eu preciso estar junto, porque a palavra de Deus fala sobre a comunhão, sobre a koinonia. Comunhão vai muito mais além do que estar junto. Comunhão não é ajuntamento de pessoas. Comunhão é quando cada um está juntos no mesmo objetivo, e nem sempre eles precisam estar pertos. A igreja, logo depois, ela é dispersa por toda aquela região, e o apóstolo Paulo é levantado como um apóstolo, como um guardião ali da sã doutrina. E você percebe que o que ele mais trabalha ao escrever as suas cartas nas igrejas é que eles mantivessem a comunhão uns com os outros. E tudo aquilo que vinha para tentar desfazer a comunhão entre eles e Deus, e uns para com os outros, Paulo ensinava, Paulo combatia, Paulo demonstrava a sua total rejeição por aquilo, porque aquilo não vinha de Deus. Então, querido, você não precisa estar no mesmo ambiente para você estar em comunhão, nem com Deus,
nem com seus irmãos. Sabe, tem pessoas que estão dizendo: olha, pastor, é muito ruim não congregar, é muito ruim não ir num culto, não estar num culto presencialmente. Eu concordo com você, eu concordo. É ruim, se a palavra de Deus diz lá em Hebreus que a gente não deve deixar de congregar, é porque, querido, há um tesouro no meio da congregação. Há de fato um grande benefício, uma grande bênção no meio da congregação. Mas, querido, o congregar não é o simples fato de estar no mesmo ambiente. Quantas vezes nós falamos que estamos congregando, estamos no mesmo ambiente, mas somos indiferentes com os nossos irmãos. Não estamos nem aí para quem está do nosso lado, não nos importamos uns com os outros. Ou seja, estamos no mesmo ambiente, mas nós não estamos em comunhão. Comunhão fala de mesa, comunhão fala de uns aos outros. Comunhão traz para nós a ideia de um se importando com o outro. Comunhão fala de orar um pelo outro, fala de perdoar uns aos outros, fala de ensinar uns aos outros. Comunhão fala de suportar uns aos outros. Comunhão fala de levar as cargas uns dos outros. E nesse aspecto de comunhão, nós temos dois valores aqui: a comunhão com Deus. Sabe, talvez você esteja esperando o culto voltar, para a sua comunhão com Deus voltar. Quer dizer para você, o mesmo que Jesus diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. A sua comunhão com Deus, querido, ela não se dá, ela não se revela apenas no meio das multidões, não. Uma multidão seguia Jesus, mas só 12 tinham comunhão com Ele. Uma multidão seguia Jesus, mas você percebe que Ele tinha ali 3 que sentavam à mesa, 3 que compartilhavam do ambiente de adoração. Sabe, então, meu querido, você não precisa, você não deve esperar o culto normalizar, voltar. Não, o culto começa aí na sua casa, no seu lar. E se você quer viver, manter acesa essa chama de uma esperança verdadeira, de uma esperança de que o Senhor, Ele está no controle, que as coisas vão melhorar, você precisa manter viva essa comunhão com Deus. Eu quero te fazer algumas perguntas para que você possa avaliar como que está a sua comunhão com Deus. Você já tirou um tempo de oração hoje? Você já tirou um tempo para meditar na palavra do Senhor hoje? Você já tirou hoje um tempo de adoração ao Senhor? Você já dedicou uma parte do seu dia hoje ao Senhor? Talvez está aí aquilo que tem jogado uma água fria num fogo ardente de uma verdadeira esperança: a falta de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Nós estamos isolados, sim, cada um na sua casa, sim. Mas, querido, você já orou pelos seus amigos hoje? Você já procurou eles? Quantas pessoas estão aí depressivas, oprimidas, trancafiadas dentro de casa, esperando talvez uma palavra de encorajamento? Você já orou, já mostrou para ela que você se importa hoje? Sabe, você não consegue fazer com todo mundo, eu não consigo. Mas sabe, peça ao Senhor para te conduzir. Todo dia pela manhã eu oro e peço a Deus, falo: Deus, me conduza hoje. Primeiro, me conduza à tua presença. Segundo, Senhor, me conduza aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Senhor, me dá as pessoas certas que o Senhor quer que eu ligue hoje, que o Senhor quer que eu leve uma palavra. Me mostra as pessoas certas que o Senhor quer que eu atenda o telefone hoje. Eu faço essa oração, sabe por quê, querido? Porque é muito mais fácil a gente permanecer em casa, sentado no sofá, nos acabando em tantas programações, em tantas distrações, do que mostrar e revelar que Deus se importa e que Ele quer manter viva no coração de cada um a esperança. Sabe, então, essa comunhão, ela não é só quando nós estamos reunidos juntos. Ela precisa se mostrar forte, mesmo enquanto estamos
longe uns dos outros, mas unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito. Há um só Senhor, em nome de Jesus. Sabe, o terceiro princípio aqui, o penúltimo é que eles também perseveravam unânimes no partir do pão. O partir do pão pode ter aqui alguns significados. Muitos atribuem até mesmo a celebração da ceia. Eu acredito também que cabe. Mas o partir do pão também, querido, pode falar de necessidades básicas. Porque o pão é um alimento básico. O pão era um alimento que estava presente, talvez não tanto hoje, mas naquele tempo o pão, ele é um alimento presente na mesa de todos. Quando Jesus ele vai celebrar ali, né, a ceia do Senhor, ele pega dois elementos que estão presentes em todas as mesas, seja daquela pessoa rica ou da pessoa mais humilde, pobre. O pão e o vinho eram alimentos básicos da época e que estavam presentes em cada mesa, em cada lar. E a Bíblia diz que enquanto eles comiam juntos, ele pegou o pão, partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo. E ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. O partir do pão, além de demonstrar para nós esse uns aos outros, ele também demonstra para nós que as pessoas se lembravam constantemente que Jesus morreu por eles. As pessoas, os convertidos, a igreja, ela se lembrava constantemente. Então não se trata apenas de atender necessidades, não. Nós devemos atender as necessidades uns dos outros, sim. Conseguimos? Talvez não. Talvez aquilo que alguém necessita, só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus vai fazer. Mas o partir do pão demonstra para nós também que eles lembravam que Jesus morreu por eles. Ou seja, eles mantinham acesa essa memória de que Jesus havia padecido por eles. Que o fato deles estarem ali agora, cheios de esperança, cheios de convicção de uma nova vida, desfrutando da presença, desfrutando da bênção do Senhor, é porque alguém morreu. Então, querido, isso gerava o quê? Isso gerava temor. Mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Coríntios, ele vai trazer ali ensinamentos sobre a ceia. E ele fala assim: olha, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Mas o contrário é verdade. Quem come e bebe, quem participa desse momento, com o coração de fato aberto, convicto do que que Cristo fez na cruz, do grande amor de Deus Pai, ao entregar o seu Filho, querido, ele come e bebe para a sua vida em abundância, não mais condenação, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eles comem e bebem, e aquilo produz nele esperança, aquilo produz vida, aquilo produz a certeza de que breve tudo vai melhorar. Eu quero dizer isso para você, querido. O nosso amado, ele está vindo, o nosso noivo vem. Como a Bíblia diz, ele vem saltando pelos montes. E essa leve, momentânea tribulação, ela não pode ser comparada ao que está por vir sobre todo aquele que se entregou a Jesus e que foi resgatado de uma vida de pecado. Então receba isso na sua vida. Mantenha acesa a memória, mantenha viva a esperança, sabe, de que Jesus, lembre-se todo dia que Jesus, ele morreu por você, ele morreu nossa morte, ele morreu para nos dar vida. Lembre disso, lembre disso, lembre disso. Esteja pronto, querido, para anunciar isso, sabe. E a última coisa aqui também diz que eles perseveravam unânimes nas orações. Sabe, eu creio que oração aqui revela para nós, além de relacionamento com Deus, oração aqui também revela para nós
uma igreja de pessoas conectadas com o Senhor e que intercede. Uma igreja que se coloca na brecha. Convertidos que estão ali pagando um preço em oração. Pessoas que estão buscando a presença de Deus em favor de outras pessoas, em favor de situações. Pessoas que estão adentrando a presença do Pai, estão clamando pelos seus líderes, clamando pelos seus familiares, clamando pelos seus amigos, clamando pelas autoridades, clamando para que pestes vá embora, clamando para que as pessoas se convertam, clamando para que haja arrependimento, ou seja, um clamor para que toda a vontade de Deus ela se estabeleça nessa terra. Sabe, querido, perseverar nas orações não é apenas ter uma agenda de oração, mas é uma pessoa depositar toda a sua confiança no altar do Senhor. É uma pessoa depositar toda a sua esperança na presença de Deus. E a igreja primitiva, ela perseverava unânime também na oração. Sabe, a unanimidade, ela demonstra aqui um único propósito. Ser unânime é o contrário de partidarismo, de facções, de divisões, de contendas. A oração, ela nos conecta a essa unidade. A oração, querida, ela é capaz de conectar toda uma nação. Toda uma nação. Quando Deus mandava o profeta, ou até mesmo o rei, a convocar o sacerdote, a convocar o povo para orar, jejuar, se arrepender e buscar a presença de Deus, aquela nação, ela era conectada através da oração. Sabe, nesse tempo de tamanha diversidade, o que eu acredito, o que eu mais deposito a minha força é nas orações. O que eu creio que vai manter o povo de Deus, a igreja do Senhor, com uma esperança firme, com uma esperança inabalável, é a oração. Sabe, querido, existem coisas que nós queremos muito que elas mudem. Existem coisas que nós estamos aí manifestando, estamos aí clamando, pedindo, cobrando, para que elas sejam mudadas. Estamos cobrando governos, estamos cobrando autoridades, estamos cobrando igreja, estamos cobrando famílias. Sabe, mas eu creio que tudo isso só pode ser movido por um ambiente de oração e intercessão. Eu creio que se o povo de Deus, ele se atentar agora para orar, mas uma oração desprendida de interesses e vaidades pessoais, mas uma oração estabelecida num governo e na vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Nós vamos contemplar milagres, porque é isso que acontecia na igreja primitiva. Eles perseveravam unânimes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso gerava um temor no coração da igreja. E a Bíblia diz que muitos prodígios, sinais, maravilhas, ou seja, coisas sobrenaturais. Analisando hoje o nosso país, para que essa pandemia vá embora, só um milagre. Só um milagre. Só um milagre. Analisando hoje a crise econômica, só um milagre. Você quer contemplar milagres? Então dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho em oração, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os milagres, sinais, prodígios eram feitos pelos apóstolos, porque era uma promessa. Jesus disse: vocês farão obras ainda maiores. Foi essa promessa que fez a sombra de Pedro curar. Foi essa promessa que fez com que Paulo e Silas, na prisão, eles clamaram a Deus e as cadeias se abriram. Foi essa promessa, querido, que fez com que a igreja primitiva ela alcançasse todo mundo e o evangelho chegasse até a mim
e até você. Então a Bíblia diz isso. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia nem necessitados entre eles. Por quê, meu irmão? Porque quando a gente permanece nos princípios e valores do reino,